Boa tarde, pessoal. Meu nome é Beatriz, sou especialista em investimentos aqui na XP e hoje a gente trouxe para a Super Live de Previdência a Zanetta, tá, o gestor do Brasil Capital, e Marcelo Cavalheiro, gestor da Safari Capital. Tá, eles são gestores, esses fundos são fundos de ações. Então a gente poderia começar aqui a live para vocês contarem um pouco mais da experiência de vocês, quem são vocês, o que vocês fazem e como vocês chegaram até aqui. Legal. Bom, obrigado, Beatriz, obrigado aí pela XP, pela oportunidade de falar um pouco da nossa história. Bom, basicamente a Brasil Capital é uma gestora de recursos independente. A empresa começou em 2008, com capital proprietário de algumas famílias brasileiras e dos sócios. Ao longo do nosso histórico, aí, que já se completam esse ano 12 anos, a empresa cresceu, a gente conseguiu sempre com uma estratégia de focar em valor de longo prazo, né? Uma estratégia de comprar posições em boas empresas com uma visão de sócio daquela empresa e carregar essas posições pelo maior tempo possível, né? Uma estratégia que a gente chama de buy and hold, né? Que é comprar e segurar. A gente vem conseguindo ter uma performance boa, então o fundo está completando aí 12 anos com uma valorização de quase 1.700%, uma taxa, um retorno anualizado de 30% ao ano contra 8% ao ano do Ibovespa no mesmo período. E atualmente a gente está com um pouco mais de 7 bilhões sob gestão. Muito bom. E você, Marcelo? Eu sou o Marcelo Cavalheiro, da Safari Capital. Obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou contar um pouco da minha história rapidamente. Eu era gestor da Hedging Grifo, dos fundos de ações, long only, long short e dividendos. Saí em 2008 na venda para o Credit Suisse. E em 2015 fundei com o Elson, que era estrategista e economista-chefe na Grifo. Nós fundamos a Safari em 2015, né, nós pudemos fundar. Fundamos com capital próprio e desde então o patrimônio foi crescendo bastante. A gente hoje tem mais ou menos 2,5 bi sob gestão. E o estilo é um pouco diferente do Ari, ainda que acho que a gente acaba olhando as mesmas coisas nas empresas, mas a gente considera que tem um ponto onde a taxa de retorno de investimento é maximizada. Então tem um ponto de entrada, gente que acho que necessariamente tem um ponto de saída, e a gente não gosta de olhar para um prazo tão longo. Claro que a gente já carregou posições por 3 anos, 2 anos, mas em geral a gente vai ter posições ali por volta de 1 ano. Legal, vocês são mais dinâmicos então. A gente é mais dinâmico, a gente é um fundo long bias. E uma característica desse fundo é oscilar bastante o net comprado, a posição líquida, a exposição líquida do fundo. Ela pode ir de menos 20 a 120. Então, assim, é um desafio fazer isso, mas a gente acha que maximiza o valor ao longo do tempo. Perfeito. Já aproveitando esse gancho, queria que vocês explicassem um pouco dessa estratégia de cada fundo, de cada veículo, né? Vocês, às vezes, ficam mais comprados ou é sempre comprados e vendidos? Como funciona essa participação? Long bias, long only, long short? Ótima pergunta. No caso da Brasil Capital, a nossa estratégia é uma só, uma estratégia long only. Então o nosso fundo ele é um FII, é um fundo de investimento em ações. Então estruturalmente a gente sempre tá comprado em bolsa, né? Historicamente, né, pegar o nosso histórico que mostra um pouco do nosso DNA, em 12 anos a nossa posição líquida comprada média é de 90%. Então nós sempre estamos expostos. Em momentos de maior convicção nossa, a gente pode chegar a 98, 99, até 100% comprado. O fundo não alavanca, tá? A gente não tem nenhum tipo de alavancagem, então a gente chega no máximo 100% comprado. E em momentos de mais cautela, a gente pode já chegou até 68%, 69% comprado em bolsa. Então a média é 90%. Então o nosso fundo, assim, a gente acredita muito no valor da bolsa por longo prazo, né? Eu sei que a bolsa está mais em voga nos últimos 2, 3 anos por conta da queda do CDI, mas desde o dia 1 da Brasil Capital a gente sempre teve com bastante convicção de que comprar boas empresas com uma visão de longo prazo gera um ótimo retorno e independente dos juros ou do ciclo do país, você consegue ter uma boa taxa interna de retorno para os seus investimentos, né? Então, os nossos históricos de 12 anos até mostram isso, porque a gente passou por vários momentos bons e ruins do país e mesmo assim a gente conseguiu criar valor ao longo do tempo comprando boas empresas. Então a estratégia nossa continua exatamente a mesma há 12 anos, uma estratégia comprada long only. Como é que fica a volatilidade do fundo?
A nossa volatilidade média, assim, até pela composição do portfólio, ela tem sido consistentemente abaixo do Ibovespa. Então, a volatilidade do Ibovespa anda na casa de entre 17% e 20%, né, de volatilidade analisada. A nossa está mais para 13%, entre 13% e 15%, mais ou menos por aí. Até tem um gráfico nosso na apresentação institucional e é bem legal ver isso, que assim, a gente conseguiu gerar mais retorno que o Ibovespa com menos volatilidade. E aí é um pouco da composição da carteira, né? Comprando empresas mais defensivas, ligadas ao setor elétrico, infraestrutura, e não tão exposto a empresas mais voláteis na questão de ciclo econômico, mais commodity, consumo, esse tipo de coisa. Tá aí a importância da gente sempre procurar um fundo que tenha uma gestão ativa, né, gente? Porque muita gente, eu ouço muitos investidores falando que querem entrar no ETF de Ibovespa. Não que seja uma coisa ruim, né? Mas no longo prazo, o que pode entregar melhor relação entre retorno e risco pode ser um fundo, né? No caso, você está terceirizando o seu patrimônio na mão de um gestor, para o gestor conseguir também fazer essa gestão, conseguir superar o Ibovespa, né? Exatamente. A gente acredita bastante na estratégia de stock picking, né? Perfeito. E você? Bom, Safari é um fundo long bias, então ele, como eu já tinha dito, ele pode oscilar bastante o net comprado, a posição líquida do fundo. E a gente gosta de ter uma visão macro, né, uma visão macro do país, da economia, política, uma visão externa, para poder fazer uma alocação melhor de recursos. A gente acha que, ainda que a gente tenha feito a reforma da Previdência, tem outras para vir, mas a gente continua sendo um país cíclico. Então a gente acha que esses ciclos econômicos, eles podem maximizar o retorno do fundo, alocando nos ativos adequados para cada momento. Por exemplo, a gente está no momento de queda de juro, crescimento de concessão de crédito, redução de desemprego. Então, ativos ligados a consumo, varejo, concessões rodoviárias, por exemplo. Então, tudo que é um pouco mais sensível a crédito ou a juro, para a gente faz bastante sentido carregar nesse momento. E vai ter um momento do ciclo que não, nós vamos ter que ser mais defensivos, reduzir essas exposições e ter, então, parecido com o Ari falou, bom, aí nós deveremos ter mais as empresas do setor elétrico, aquelas que são as, como chamam de bond-like, né, que tem um comportamento mais parecido com bond, que é um negócio que vai acruando retornos ao longo do tempo. Perfeito, perfeito. Já também aproveitando esse gancho que você comentou, eu quero saber um pouco da visão de vocês para o mercado para 2020, né? Onde vocês estão apostando mais? Tem algum setor em específico que vocês têm preferência na hora das alocações? O que vocês estão pensando? Legal. Bom, no nosso caso, a gente vem, assim, desde começo de 2016, a gente ficou mais construtivo com o Brasil por uma série de fatores. Um dos principais motivos para a gente ficar mais construtivo era por causa dos preços, né? A bolsa estava muito barata naquela época, para não falar que estava de graça. E isso fez com que a gente aumentasse estruturalmente a posição em bolsa e ativos de Brasil, né? Até então a gente estava com a carteira um pouco mais defensiva, empresas mais exportadoras, etc. A gente vem mantendo essa visão construtiva, apesar dos preços terem mudado bastante de 2016 para cá, né? A bolsa foi de 40 mil pontos, o Ibovespa, no caso, de 40 mil pontos para 115 mil pontos atualmente, multiplicou, né, quase por 3. Ao mesmo tempo, a gente acredita que os fundamentos do país, como o Marcelo estava falando, melhoraram, né? Teve reformas, os juros caiu de uma maneira que a gente acredita ser estrutural, e isso beneficia bastante as empresas brasileiras. E no nosso caso lá, a gente acompanha, né, várias empresas que a gente tem no portfólio há bastante tempo e outras que não estavam no portfólio, mas entraram, mas são empresas que a gente já acompanhava. São empresas que foram, junto da gestão delas, do modelo de negócio, foram muito testadas durante a crise, né? A crise ali de 2013 a 2016 realmente foi um teste de estresse para uma gestão competente e capacitada na geração de valor. Então hoje, quando a gente olha no patamar atual de preços, a gente vê um valor para frente, né? Porque olhando, eu não consigo te falar de 2020, que foi sua pergunta, mas olhando para 2, 3 anos, que é o que a gente gosta de enxergar, a gente vê um valor bastante interessante ainda, está comprado em ações, está investido em bolsa, porque as empresas vão continuar crescendo, né, com uma capacidade de gestão que a gente acredita ser muito boa, porque eles foram testados durante a crise e se saíram bem, e ao mesmo tempo na parte macroeconômica, né, na parte de juros, inflação e câmbio e crescimento econômico, o país vai estar mais estabilizado e vai ajudar as empresas a não atrapalhar, que nem foi na recessão. Então, o resumo é que a gente está, assim, hoje até pelos preços, nós somos construtivos, mas de uma maneira cautelosa, assim, realmente é importante nesse momento do ciclo que a gente está, que muita coisa já valorizou bastante, saber escolher bem as empresas que você está investindo. Algum setor específico?
A gente continua com bastante investimento no setor setor elétrico, né? Então a gente tem investimentos na Lupar, Energisa, Equatorial, que são empresas muito bem geridas, né? E historicamente sempre entregaram ótimos resultados. A gente tem investimento na Rumo, a gente tem investimento grande no Grupo Cosan também, que é um investimento antigo do fundo. E temos também alguns investimentos no setor de saúde, como a Sul América e outros setores, mas no geral o fundo tá bem diversificado assim hoje, mas bastante coisa exposta ao ciclo do Brasil, né? Então, infraestrutura, setor elétrico, um pouco de consumo, um pouco setor financeiro também. Perfeito. E você, Marcelo? Acho que a opinião é um pouco parecida. Quando você olha para a Bolsa, você vê que as empresas que estão ali são sobreviventes, né? Então, para estar ali já são empresas boas. Mas claro que tem as melhores, você pode sempre encontrar, fazer um stock picking ali e selecionar as melhores para ter no portfólio. A gente deu, lá em 2018, uma reduzida grande na posição. Aquele foi um período ali pré-eleição que ajudou bastante na rentabilidade do fundo naquele ano. E depois a gente passou a ficar bastante comprado, até com alguma alavancagem via opções. Sempre com derivativos, alavancagem em geral de índice, ou opção de single name, alguma ação que a gente quer ter, então pode fazer via opções. Acho que assim, uma parte de todo esse benefício do que foi feito nos últimos anos, na parte macro, saneamento do BNDES, TLP, né, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Uma parte foi para os preços. Difícil dizer quanto, parecido com o que o Ari comentou. Muito difícil saber quanto, mas assim, a nossa impressão é que o mercado olha muito múltiplo curto, de curto prazo de empresa e fala, isso aqui está caro. Então tem que lembrar que a gente está há 5 anos, o PIB de 5 anos atrás é maior do que o de hoje, PIB real. Então ainda tem um catch-up muito grande para fazer. Temos muito para crescer. Ainda tenho que aproveitar. Tem que aproveitar. Então, é claro que tem coisa no meio do caminho. Tem eleição americana, pode ser um detrator de mercado. Então tem que ficar muito atento. Eventualmente fazer um hedge para a eleição americana. Qual a sua visão? O que você acha que pode acontecer nas eleições? É muito difícil, né? Mas se o Sanders ganhar, acho que é um desastre. Então, assim, a gente está olhando para isso como uma cabeça de fazer algum tipo de hedge. Só aproveitando também, em momentos de alta, bull market, que é o que a gente está vivenciando agora, acaba sendo até um pouco mais fácil você garantir bons retornos, né? Em momentos de queda, como que vocês conseguem se proteger? Você que também está, você aí que está bem comprado, com uma posição forte aí de comprado, você também, né? Como é que vocês costumam? Bom, só continuando, eu vou falar disso, mas no nosso caso, eu acho que em geral a gente compra put, né, opção de venda de índice, protege a carteira, ou vende índice ou vende carteira. O nosso fundo é um FIM, é um fundo, ele é constituído como multimercado com tributação de fundo de ações, quer dizer, só no resgate. Então a gente pode fazer essa proteção, em geral fazemos via derivativos, a gente acha que para não ter que desmontar toda a posição do fundo. E assim, faz bastante sentido, a gente deixa de ter perdas relevantes com isso. Então é um negócio bem interessante. Eu só queria falar só um pouquinho das posições, também acabei não falando. Boa. A gente está muito otimista com o cenário doméstico. Então a gente tem coisa na área de consumo, e aí em consumo a gente coloca, por exemplo, Natura, uma posição relevante, Azul, uma posição grande, e varejo, Via Varejo, B2W, são coisas que a gente gosta bastante também. Gostamos de Sul América e gostamos das concessionárias de rodovia. A gente já tem essa posição há mais de um ano e alguma coisa. Passamos períodos difíceis, mas assim, com uma convicção enorme, foi caindo, a gente foi aumentando e assim, ajudou bastante na performance do fundo no passado. Muito a cabeça doméstica, por enquanto. Bom, no nosso caso, a proteção que a gente faz, assim, a proteção número 1 para o fundo é estar comprado numa empresa boa. A gente acredita bastante que uma empresa que é bem gerida, mesmo na crise, ela cria oportunidades de crescer o resultado dela e ganhar market share. E tem vários exemplos da carteira que, mesmo durante a crise, a empresa continuou crescendo. A gente acredita muito que, assim, com esse espectro que a gente tem, que é uma visão mais de médio e longo prazo, para a ação valorizar, o lucro da empresa tem que crescer, né? A gente acredita assim, uma empresa que cresce resultado, cresce lucro, muito difícil, não vai ser uma boa ação para você investir, né, ao longo do tempo.
e que mesmo durante momentos de maior crise, se a gente conseguir escolher, né, e esse é o nosso dever lá fiduciário, na hora de alocar o capital nosso e dos nossos clientes, a gente tem que alocar o capital em boas empresas na Bolsa Brasileira. A gente acredita que sempre tem boas empresas para estar investido. Então essa é a primeira, né, proteção do fundo, é a gente escolher bem os ativos. A segunda proteção é a gente fazer caixa. Então, como o Marcelo falou, a gente pode vender as posições e aumentar o nível de caixa. Como eu falei lá, nosso médio é 90% comprado, mas já chegou em momentos de maior cautela 70% comprado, 68%, 69%, né, quase 30 pontos de caixa, 30% do fundo em caixa. E também a gente pode fazer investimentos em proteções, em opções de venda, né, no caso puts, para proteger o patrimônio do fundo. Então é uma combinação das três coisas: empresa boa, com mais caixa e proteção, né? E só um exemplo, assim, pegar o exemplo da XP, né? Esse fundo não tem posição em XP, mas olha o valor que a XP criou, e a XP começou em 2008, pegou toda a crise, né, do Brasil, Sim. E mesmo com a crise a XP cresceu todo ano. Então é uma empresa boa, bem gerida, né, com uma gestão qualificada e que conseguiu crescer mesmo durante a crise. Talvez a pessoa que olhasse a XP lá em 2012, 2013, falasse: não vou comprar a XP porque eu estou pessimista com o Brasil. Perdeu uma criação de valor. Então, peguei um exemplo específico aqui, porque é da XP, perfeito, que a gente está aqui na XP, mas tem vários outros casos parecidos como esse na Bolsa. Então, quando você realmente está numa empresa muito bem gerida, com um modelo de negócio muito bom, né, a criação de valor, assim, é muito grande, mesmo em momentos de maior dificuldade do país. Então, por isso que nesses casos a gente precisa pensar principalmente no longo prazo, porque oscilação a gente sempre vai ter, né, gente? Mas se os fundamentos são certos, se você realmente faz uma análise de onde você está alocando, tudo bem ter uma queda em algum momento. O importante é você ter paciência e resiliência para esperar para o longo prazo e eventualmente ver algum retorno, né? Exatamente. Que é o que a gente pode olhar vendo o histórico dos dois fundos. Sim, que são excelentes. No final, quando você olha o histórico do fundo da Brasil Capital, por exemplo, você vai ver que em todo ano tem momentos de queda do fundo e são realizações naturais. A bolsa, né, chama renda variável porque é variável. Os preços estão toda hora mexendo. Então é muito importante para as pessoas que querem investir em bolsa, em fundos de ações, terem essa consciência de que ao longo do tempo vão ter momentos de maior realização de mercado, mas para uma empresa que é muito boa, aqueles momentos são oportunidades de se aumentar as posições e não reduzir. E vão ter momentos também de maior euforia, que as ações valorizam muito, e aí é uma oportunidade talvez de você fazer um pouco mais de caixa, vender alguma posição ou outra, mas é natural que o fundo tenha volatilidade, né? Tenha momentos de maior valorização da cota e maior desvalorização. Perfeito. Vamos falar agora de previdência, esse veículo de previdência, porque vocês começaram com a gestora pensando em fundos de investimento normais, assim, digamos. Isso. E aí surgiu a ideia de vocês criarem um veículo previdenciário. Por que surgiu essa ideia e por que vocês linkam o fundo de vocês com a previdência? Acho que, assim, por definição, a gente investe por longo prazo, ainda que tem estilos diferentes de gestão, mas acho que o investimento em ações é por longo prazo. Perfeito. E é um pouco do que a gente comentou aqui, que o Ari comentou. Quer dizer, você tem que, não dá para colocar dinheiro hoje no fundo de ações, a cota caiu amanhã, agora estou preocupado. Se prepare para um período de 3 a 5 anos, pelo menos. É muito mais conveniente. Muito mais, vai cair no meio do caminho, vai ter dor de barriga, então assim, tem que ser uma parcela do dinheiro que você possa deixar por um longo período investido. Daí nasceu a ideia do fundo de previdência. Bom, nada melhor para a previdência do que um negócio que você possa carregar por vários anos sem ficar olhando a cota todo dia. E no nosso caso, o fundo é matricial, é o mesmo fundo que é o CVM, ele é o Previdência, com algumas exceções que a lei não permite. Então, a gente não pode, por exemplo, investir em ativos no exterior. Então, eu já tive Mercado Livre no fundo CVM, não posso ter Mercado Livre. E aí a gente explode as outras posições do fundo. Quer dizer, aumenta elas proporcionalmente, mas tira essa posição que a gente não pode investir. XP, o investimento que nós temos no fundo CVM, infelizmente não podemos ter no outro. Então tem algumas particularidades, mas em geral a carteira é muito parecida. É muito correlacionada. E nós temos um fundo 70% investido, o resto fica no caixa, em LFT, e temos um fundo 100% em ações, que esse sim acho que faz mais sentido ainda. Perfeito. Assim, pra gente lá da Brasil Capital, acho que a resposta é bem parecida com a do Marcelo. A gente, por investir no longo prazo na Bolsa, né, a cabeça de previdência, que é uma poupança de longo prazo das famílias, né, das pessoas,
ela está muito ligada, né, no fundamento que a gente acredita, que é você comprar, fazer investimentos pensando no longo prazo. Então, para a gente abrir os produtos de previdência com a XP da Brasil Capital, né, tanto o produto 70 quanto o 100, né, um fica 70% comprado, outro 100% comprado em ações, foi um processo muito natural, uma evolução de que era um produto que a gente sempre acreditou que era muito viável para o mercado de ações, mas pelas questões anteriores de juros muito altos, né, crise no Brasil, que perdurou até 2-3 anos atrás, esses produtos praticamente não tinham viabilidade. Agora estão se viabilizando e a gente acredita que o perfil do cliente que busca a previdência é o perfil do cliente que quer estar investido por longo prazo, que é exatamente o que a gente acredita e busca nos nossos clientes, né? Uma cabeça de longo prazo. Não, perfeito. E só dando um adendo aqui para vocês, previdência privada é um ótimo veículo. No passado a gente não tinha fundos tão bons quanto a gente tem hoje, a nossa plataforma está ficando cada vez mais ampla, isso no Brasil inteiro, né, no mercado inteiro. Então a gente tem fundos convencionais que a gente só investia normal, sem ser previdência, e agora a gente vê todos esses fundos em previdência privada. E por que faz tanto sentido? Se a gente pensa, por exemplo, no que mais acontece, né, um tipo de plano VGBL com tributação regressiva. Você tem o imposto de renda cobrado apenas sobre o rendimento, né, isso já é um ponto bom, porque no PGBL não é assim. E se a tributação for regressiva, depois de 10 anos, a sua alíquota de imposto de renda vai para 10%. Né? E aí, até aproveitando também, como que funciona essa tributação em fundos de ações? É a mesma coisa. Se você pega uma tributação regressiva e entra nesse fundo de previdência, por mais que seja um fundo de ações, a alíquota vai para 10 mesmo no final. Sim. Essa é uma dúvida constante. O pessoal acha que por ser fundo de ações, a tributação vai ser 15 sempre. Mas não, segue a tabela. Veículo de previdência segue essa tabela que você falou, 10%. Perfeito. E aí um outro ponto, vocês e o uso de derivativos nos veículos? No nosso vocês caso, podem utilizar? podemos usar no previdência, derivativos, sempre respeitando os limites, né, 70% ou 100%, ajustado pelo delta, né, que é o que aquele derivativo representa do ativo naquele momento. Então, mesmo que eu gaste pouco do patrimônio, se ajusta pelo delta. Podemos fazer hedge ou fazer alavancagem. O pessoal respeitando o limite de 70% ou de 100%. Não podemos ter 120%, como podemos ter no fundo CVM, por exemplo, no nosso caso. Mas então vocês podem se alavancar? Só até 100% só até 100% comprado. Na verdade, tem que escolher se eu vou fazer até o 100% com ações ou com derivativos. Perfeito. No nosso caso, a gente utiliza, né, estratégia de opções e índice, então a gente pode usar derivativo para proteger o fundo. A gente não alavanca, né, que não tinha falado antes. E ao longo do tempo a gente teve uma utilização não muito relevante, mas em alguns momentos a gente usou bastante venda de índice futuro e compra de opções, né, de puts, opções de venda para proteger a carteira. Tá, perfeito. Então a gente usa derivativo, que é a pergunta que você fez. Ok. O veículo de vocês de previdência tem quanto tempo? O nosso, um deles tem 1 ano mais ou menos, um pouco mais, o 70%, e o 100%, eu acho que ele está fazendo uns 6 meses, por aí. Já está completando 6 meses. Nosso caso é bem parecido com o da Safari. Né? 70 quase 1 ano e o 100 é mais recente, 6 meses. Tá. Não, perfeito. E, bom, a retorno a gente não tem como definir muito, né, agora, o retorno histórico desse... O retorno, assim, a carteira do nosso fundo de previdência, ela é matricial em cima da carteira principal da Brasil Capital. Então, assim, o nosso fundo de previdência segue exatamente a estratégia do Brasil Capital FIC-FIA, que é o nosso fundo mais antigo, que teve os retornos que eu comentei no começo do nosso papo aqui. Então, o retorno do Previdência, se replicar para o passado, que a carteira é a mesma, é uma valorização de 1.700% e uma taxa de retorno ao ano de 30% ao ano, né? Com anos que foram melhores e outros piores. O ano passado subiu 56%. Foi um ano bastante bom, atípico, né? Acho que não dá para esperar isso. A gente trabalha para dar esse tipo de retorno todo ano, mas a gente sabe que não é possível. Claro. Então... a gente também é muito parecido, é matricial. O fundo CVM, né, se a gente fizer para trás a regressão, aí ele vai dar o outro fundo, ajustados as participações, vai ser parecido. Que foi um retorno, né, desde que a Safari começou,
um pouco acima de 30% ao ano, né? A gente anualizar vai dar um pouco mais, uns 32%, 33% ao ano, de 2015 para cá. É importante, só no nosso caso, falar que o fundo 70, ele é o seguinte, ele é 70, mas ele não é 0,7 do fundo CVM. Ele é, quando o fundo CVM está com 100%, ele está com 70%. O CVM caiu para 80%, ele está com 70%. O CVM foi para 60%, ele vai junto para 60%. Então, e quando sobe, ele fica... Porque a gente queria ficar o máximo possível comprado. Então, como na época não podíamos ter o 100%, a gente optou por não fazer um percentual do outro. Por fazer assim, na hora que chegou aqui, eles descem juntos. Entendi. E daqui para cima, o outro sobe mais. Entendi. Acho que faz mais sentido. Isso é assim também? É igualzinho. Tá. Mas o capital é idêntico. E o modelo de gestão de vocês? Conta um pouquinho de como funciona, né? Quem toma as decisões, como funciona uma pessoa... vocês se contrariam entre si, gestores? Então, no nosso caso, a gente tem uma equipe de 15 pessoas. Quem está na gestão somos eu, o Fábio, o Elson é estrategista. Mas assim, a gente conversa bastante, toma muita decisão junto. Porque o Elson é economista, hiper experiente, conhece de política, o cenário externo, então ajuda bastante a decisão. O dia a dia do fundo, que quando vai comprar, quando vai vender, tamanho de cada posição, isso aí eu faço. Agora, o net e long a gente discute bastante para saber, estou vendo o risco da eleição americana, talvez não faça sentido ficar 100% comprado, podemos fazer um hedge para 70%. Então, essa decisão vai ser sempre conversada. Não sei se isso fica muito claro para o pessoal, por que as eleições americanas podem prejudicar a Bolsa Brasileira? Qual é o impacto disso? Eu acho que o impacto é assim, você tem um candidato que é socialista, que pode implementar uma agenda assim, muito ruim para o mercado, que é o Sanders, e assim, caso ele se viabilize como candidato democrata, está colocado um risco grande aí. E aí, quer dizer, Estados Unidos vai mal, 25% do PIB mundial, provavelmente o resto do mundo tende a acompanhar. E se as bolsas de lá caem, a gente também vai ter um reflexo relevante aqui. Tudo muito correlacionado. Falando um pouco do nosso dia a dia lá, né, como é que a decisão é tomada no Brasil Capital, assim, desde o começo, desde o nosso dia 1, a gente sempre teve uma equipe de gestão, né? Eu sou um dos gestores, nós somos 3 gestores, mas a gente tem uma equipe de gestão e análise de 8 pessoas. E nós, né, eu e os outros gestores, a gente participa muito do dia a dia de análise. Então, no final, a gente acaba sendo analista também, né? Analista generalista que olha todo o portfólio, toda a carteira. E a gente tem 5 pessoas que reportam pra gente, que são analistas especialistas, que aí cada um deles tem setores específicos que eles têm que acompanhar e entender no detalhe o que está acontecendo com a companhia. Ao longo do tempo, assim, a nossa decisão, a gente moldou um DNA que ele apareceu, que foi uma decisão colegiada. Então a gente sempre tenta chegar num consenso das posições. Quando tem consenso, o fundo expressa o tamanho que o consenso quer ter daquela posição. Quando não tem um consenso, a gente ou não monta a posição ou monta uma posição muito pequena, que no caso nosso chega a ser no máximo 2% do patrimônio do fundo. E esse modelo a gente acredita que ele pelo menos para a gente, funciona muito bem, porque ao você deixar o processo de decisão de maneira colegiada, você limita vários viés cognitivos que você deixasse uma pessoa só decidindo, ele ia ter, por questão de gostar muito da empresa, né, ficar visitando a empresa toda hora e não olhar um espectro maior de companhias e não saber diferenciar qual a melhor ação para estar comprado, porque está focado só naquele negócio, só naquela empresa e não tem uma visão mais ampla da carteira. Então, a gente acha que essa decisão colegiada, ela evita, esse é só um dos efeitos que a gente acredita numa decisão única, né, de uma pessoa só. A decisão colegiada, a gente acha que ela é muito robusta e a gente continua bem confortável de continuar com ela. E o nosso time está trabalhando junto há bastante tempo já, então isso também ajuda. Quantos anos? Então, a Brasil Capital tem 12, a nossa média de idade do time lá trabalhando junto é mais de 8 anos, né? Entre 8 e 9 anos. Então, a gente é uma equipe que ainda é jovem, né? Eu, por exemplo, tenho 37 anos, mas a média de idade da equipe ainda é relativamente jovem, mas a gente está há bastante tempo fazendo isso. Eu comecei a trabalhar em 2003 no mercado financeiro, inclusive trabalhei com o Marcelo na Reding Grifo, de 2003 a 2008. Então, estou no mercado já faz 17 anos. Eu acho que isso é importante, isso que ele falou de viés. Eu tô há 30 anos no mercado. Caramba. Tenho 52. O nosso time é relativamente jovem também. Trabalham juntos. Alguns entraram antes, outros depois, mas pelo menos há 3 anos juntos. E tem gente muito nova. Tem gente de 24, 25 anos.
Então que tem uma visão diferente das empresas que visitam. Eu visito muita empresa junto, mas eu dou força para a pessoa dizer, vai lá ver o que você acha. Faça o seu call, depois a gente discute aqui na reunião de gestão, que aí o Elson tá o analista de dados e os 5 analistas de ações também. Então todo mundo pode discutir e dar sua opinião naquele modelo. Não, isso é muito importante, porque são cabeças diferentes, Sim, viveram sim. épocas diferentes. Lógico. Né? Não, e se o modelo não passar, tem um problema aqui, volta, refaz, vê se é isso mesmo e traz aqui. Porque se não passar ali, não dá para ir para o portfólio. Nessa reunião de todos participam. Não, legal. Na hora de entrar não sei o que é mais difícil, né? Você entrar e realmente assumir uma posição numa empresa que vocês acreditem, ou sair. Como é que funciona esse momento de sair? Sair... Como é que vocês sabem que é hora de sair? Eu acho o seguinte, assim, no nosso caso, que eu imagino que seja parecido, você tem um valor da empresa, que você calculou ali pelo fluxo de caixa descontado, enfim. O valor é aquele. Se você acha que chegou perto daquele valor, vamos reavaliar, ver se faz sentido agora sair. E aí é um pouco mais fácil, porque em geral você ganhou dinheiro, chegou no seu preço. O difícil é você sair quando você erra. Você perde dinheiro e fala, bom, foi contra nós, né, como é que eu faço? E às vezes é uma decisão meio assim, olha, eu acho que tem que sair, eu sou gestor, eu analiso, então não sei, pode ser, tal. E muitas vezes o cara tá olhando e fala, não, mas lá na frente, tudo bem, mas vamos fazer o seguinte, vende, a gente compra depois. Tá. Então muitas vezes tem que fazer isso, porque o lado do acerto é sempre bacana, todo mundo ganhou dinheiro, o mercado tá bom, mas tem coisa que deu errado na carteira, sempre tem. Com certeza, você tem que cortar aquilo lá. Sempre vai ter. Nunca vai ser uma linha crescente. Não pode ter amor pelas empresas, eu digo, amor é o... porque querendo ou não, vocês criam um relacionamento com a empresa e pode até eventualmente ser um pouco mais difícil, né, você sair e tomar essa decisão. Pois é, mas a gente tem que tomar. Aí entra uma característica da decisão colegiada, né? Você, quando põe a decisão para um time tomar e não para uma pessoa única, você evita esses tipos de vieses emocionais até de uma pessoa se apaixonar. Mas no nosso caso lá, a decisão tanto de comprar quanto de vender é muito difícil, né? Assim, para você decidir comprar um negócio, primeiro no nosso caso a gente estuda muito, né? Visita a empresa, pesquisa, fala com o fornecedor, com o cliente, com o competidor, enfim, com todos os stakeholders, né, que estão em torno da companhia, para saber se o discurso que a companhia está falando é verdadeiro, do ponto de vista de modelo de negócio e capacidade da gestão. Só para ter uma ideia, nos últimos 12 meses a nossa equipe fez mais de 2.500 reuniões. Então, é uma média de 10 reuniões por dia. Então a gente faz muita reunião. É realmente um acompanhamento próximo. Gasta muita sola de sapato, né? Nós estamos muito presentes no dia a dia das empresas que a gente está investido. E com isso a gente acredita que a gente vai criando um diferencial de conhecimento daquele negócio. E aí, quando a bolsa tem uma variação muito brusca para cima ou para baixo, a gente sabe que o fundamento da empresa está lá e a gente se apropria disso. Quando que a gente decide, no caso, vender, né? Então, a mesma decisão de comprar e de vender se baseia em 3 pilares lá pra gente. Então, primeiro é modelo de negócio, entender se aquela companhia tem um modelo de negócio forte o suficiente contra a competição, né? O clássico os moats lá do Warren Buffett, que ele sempre fala, né? Um castelo cercado por um lago cheio de jacaré. Então, se aquele modelo de negócio é robusto e se a competição ou uma tecnologia nova não vai derrubar o lucro daquela empresa, e se derrubar o lucro, a ação vai cair também. Tem que estar ligado às novas tendências no mercado. Exatamente. Né, então, modelo de negócio. Segundo é gestão, né? Então assim, se mudar pessoas na companhia ou no conselho ou no top management, a gente sempre fica em alerta, né? Se mudou alguma coisa na empresa, se tem alguma coisa mudando naquela engrenagem que está funcionando. Então, gestão, né? As pessoas estão lá, o alinhamento dela com os acionistas também é muito importante. E por último, o valuation, né? Que é o preço da ação, que são as contas matemáticas dos modelos, para saber o quanto que a gente tem de potencial de retorno comprando aquele modelo de negócio com aquelas pessoas naquele preço em bolsa. Esses 3 fatores, eles estão toda hora mudando, né? É uma dinâmica constante, por isso que a análise nossa lá é viva, todo dia nós estamos aprendendo mais e conhecendo mais sobre as empresas que a gente tem na carteira e as que não estão na carteira. E conforme esses fatores vão mudando, a gente decide investir mais ou desinvestir. Todo mundo faz esses 3 tipos de análise? Sim. Porque aí você viu o valuation, tem a análise da empresa em si. Olham mais pro... Então é tanto bottom-up como top-down. Exatamente. Tá, mas legal. eu acho que ele tocou num ponto relevante, porque
Eu sempre costumo dizer, não adianta vir com um modelo de 2.000 linhas e não saber o que a empresa faz. Eu sempre falava lá na época da Red Grifo, porque se você não souber exatamente onde a empresa ganha, e mais importante, onde ela perde dinheiro, onde é que estão os ralos daquele negócio? Quais são os gargalos? Os gargalos. E uma coisa que o Ari falou que eu acho que é muito relevante é quem toca essa empresa. Quem é o conselho? É um conselho para bater carimbo só, vai lá, faz uma reunião, toma cafezinho. É um conselho que vai cobrar a empresa, cobrar os executivos. Então é um negócio que a gente também olha bastante. Pô, quem está no conselho? Quem são os gestores da empresa? Como você olha? Quem é o gestor do fundo? Como é que está estruturado esse fundo? Né? É o Ari, mais quem? Né? Então, sou eu, tem mais alguém? Você está sozinho? Não, tem uma equipe, tem um time inteiro. Então, pô, esse time é bom? Passou por crise? Foi aprovado? É exatamente a dinâmica que o investidor deveria olhar para a gente olha para as empresas. Exatamente. Querendo ou não, o fundo de gestão ativa depende da expertise do gestor, né? Sim. São vocês, no caso. Exatamente. A cota, né, que os clientes veem lá no site, né, na hora que compra a Safari ou Brasil Capital, é um produto do que o Marcelo falou, é um produto da consequência do time focado, trabalhando, né, com um psicológico controlado para tomar as decisões de maneira fria e não emocionais, para tomar as decisões corretas. E um processo que é um bom. Então, se as coisas mudam dentro das empresas que a gente está investindo, é sempre um fator importante. Né? E rentabilidade passada não é rentabilidade futura. Então, a gente não pode se basear falando, nossa, mas esse fundo rendeu tantos % nos últimos 12 meses. No caso, a gente está olhando para uma... Quem é a pessoa que gera esse fundo? A gente está olhando para longo prazo. Então, será que o gestor ele vai ter capacidade de sustentar essa rentabilidade daqui para frente? O patrimônio líquido faz sentido para o número de cotistas? Não sei se vocês costumam ver isso. Às vezes o patrimônio ele sobe muito rápido, né? Você já geriu o fundo desse tamanho, né? Eu acho que isso aí é, assim, se olhar para o passado do fundo, claro que passado não é garantia de futuro, é um passado bom, mas se olhar o passado, ver deixa eu ver aqui na crise lá tal, como é que ele se comportou, né? Como é que ele performou, né? Você vai tendo algumas pistas de como esse fundo se porta nos grandes movimentos do mercado. Sim. Um grande movimento para baixo, o fundo conseguiu cair menos, né? Teve proteção. Se olhando a cota, né, fazendo essa regressão, você vai conseguir descobrir alguma coisa. Com certeza. Claro que não dá para projetar, não dá para garantir performance, dá para garantir que nós vamos trabalhar bastante. Esse acho que é o... Né, nós sempre, né, você falou, gasta sola de sapato, está sempre na rua, falando com as empresas, falando com o concorrente, com todos os stakeholders, como o Ari bem falou. Acho que essa é a parte relevante, mas acho que tem que saber que vai ter volatilidade, vai oscilar, vai cair para frente, normal, mas que vai cair. Provavelmente, se o trabalho for bem feito, não tiver nenhum cisne negro mundial, você tem uma possibilidade razoável de ganhar dinheiro. Não, e outra coisa importante, assim, para a gente lá no Brasil Capital, o tamanho do fundo, né, a gente acompanha muito critério de liquidez, de tamanho de posições, de acordo com a capacidade nossa de comprar e vender essas posições na bolsa. Então, evidentemente, né, o fundo, a gente começou com 40 milhões lá em 2008, hoje tem um pouco mais de 7 bilhões, então assim, o fundo cresceu ao longo do tempo, né, chegou a 500 milhões, 1 bi, 2 bi, então foi uma escadinha que a gente foi subindo ao longo do tempo, mas sempre com muita consciência do tamanho do fundo ajustado para a liquidez das posições, né, esse é um critério que a gente respeita bastante lá na gestão, que o fundo tem que ser bastante líquido, né, o fundo sempre foi... no caso, bastante líquido. Então, hoje a gente está bem tranquilo com o tamanho atual do fundo, do ponto de vista assim, de capacidade nossa, de mobilidade, né, de comprar e de sair, de entrar e sair das companhias na bolsa. Até porque a bolsa ganhou muita liquidez, né? Você pegar o valor médio negociado na bolsa em 2016 era 6, 7 bilhões de reais por dia. Hoje nós estamos na casa de quase 25 bilhões de reais por dia. Então teve um crescimento muito forte e a gente acha isso muito bom, né? Quanto mais a bolsa crescer não só em volume quanto em número de empresas, permite com que a gente tenha uma capacidade maior de gestão. Perfeito. E vocês também vão saber a hora de falar, não, chega, acho que já está demais, dá para fechar por um momento. Sim. A gente ainda está longe, nós temos 2.600, que dá para dobrar esse volume. E acho importante essa parte do volume, porque você pode pensar, era 6, agora é 20, 20 e poucos, vai voltar para 6. Não, acho que não. Tá. Porque nós estamos num cenário diferente de juro, principalmente juro longo, sustentabilidade, né, quer dizer, solvência do Brasil, com reforma da Previdência, as demais foram feitas.
Então você olha para frente, você diz, não, o juro longo é 7% ao ano, juro de 10 anos. Então a gente já está, bom, eu já tenho aqui um cenário muito mais favorável para investir em ações. Se o juro não vai voltar para 15%, provavelmente não, quase certamente não. Então, tem uma chance grande desse volume permanecer ou até crescer bastante, dependendo da alocação das pessoas em bolsa. Então, tudo isso vai ser movimentação para o mercado. Perfeito. Vamos falar de um assunto vamos falar de tributação. Como é que funciona a tributação dos fundos de vocês? Porque no passado os fundos eles não costumavam cobrar taxa de performance, agora cobram. Eu acho que isso ficou um pouco confuso para todos os investidores. O nosso fundo, ele tem a tributação ele é um fundo multimercado com tributação de FIA. Então a tributação é de 15% no resgate, somente no resgate. Nós cobramos performance sobre o CDI e o nosso benchmark, nós escolhemos há alguns anos, lá mais de 4 anos, quase 5 anos, 5 anos a gente escolheu o benchmark, pelo seguinte: dado que nós temos uma gestão ativa e a gente vai combinar um olhar macro para aplicar nessas posições micro, e a gente vai poder de fato oscilar a posição líquida do fundo até zero, até ficar vendido, na nossa concepção, esse fundo é um fundo para carregar patrimônio em ações, portanto o benchmark dele deveria ser a taxa de juros. Então daí a gente escolheu o CDI. Só que naquela ocasião o CDI era 14%, 15%. Exato. Então hoje está normalmente baixo, vai ficar por um tempo aí, mas depois vai subir em algum momento. Então, assim, a gente acha bastante adequado para o nosso produto o benchmark CDI. Perfeito. No nosso caso, a tributação também, assim, nós somos um FIA, né? Então a tributação é de 15%, que não tem come-cotas, quer dizer, a partir do momento que você investe no fundo, você ficar 5, 10, 15 anos, aquele rendimento acruado, né? O teu imposto provisionado fica lá dentro e você só paga no resgate, como o Marcelo falou. Em relação ao benchmark do fundo, né? Sobre o que a gente cobra performance, nos fundos que estão disponíveis na plataforma da XP, a gente cobra sobre o Ibovespa. Tem um fundo mais antigo, que era GPM mais 6, que a gente já fechou faz um tempo, e o fundo atual é sobre o Ibovespa, né? Então é sobre a performance relativa que a gente tem contra o índice Ibovespa. E aí a tributação de previdência, no caso, os nossos fundos de previdência, vai de acordo com o critério de PGBL ou VGBL, que tem uma tributação regressiva, né? Em alguns casos, ou progressiva. Depois de um tempo, você chega em quase 10% de alíquota depois de 10 anos, que é até menor do que do FIA, que é 15%, né? É idêntico ao nosso. Muda a taxa de administração ou performance do veículo que é 70 ou 100, ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mesma coisa? Tá. 2% com 20%. E é importante falar a importância, o que significa essa taxa de administração. Eu sei que tem muita gente que pergunta, muito investidor que olha muito para essa questão, mas é importante que as pessoas entendam que a taxa de administração, na verdade, uma taxa de administração um pouco maior é o que comprova que, na verdade, a gestão é ativa, né? Isso que é importante falar. Então, se vocês estão trabalhando em cima do fundo, naturalmente vai ter uma taxa maior. E o que importa, de fato, é a gente ver a rentabilidade já líquida dessa taxa, se ela é interessante ou não, né? Sim. Eu acho que assim, esses 2% eles são justificáveis na medida que você tem uma volatilidade, no nosso caso, historicamente uns 3 pontos, 2 a 3 pontos abaixo do índice, e que você tem, com essa volatilidade, você tem uma possibilidade de ter retornos relevantes. Então a gente acha que, em tendo uma gestão ativa, juntando essa possibilidade de retornos por conta da volatilidade mais alta, a gente acha que faz sentido que seja esses 2%. E a gente tem custos, aí tem o distribuidor, essa taxa não fica toda com a gestora. Claro. Então, quer dizer, tem uma parte que fica com a gestora, e a gestora tem que fazer todo, bancar os custos, pagar analista, quer dizer, pagar toda a infraestrutura. Então, mas eu acho que justifica desse ponto de vista que você disse, de ser uma gestão bastante ativa. Perfeito. Porque às vezes assim, a gente olha, não é para olhar a taxa, é para olhar, na verdade, o quanto que está te dando de retorno líquido, né? No final das contas. O retorno já está líquido dessa taxa. Isso, pessoal, isso não fica claro. O retorno que a gente mostra, ele já é líquido de administração e performance. Todos os fundos, o retorno sempre é líquido de taxa de administração, de performance, todos os custos, que nem o Marcelo falou, mas é bruto de imposto, de rendas. Então a única coisa que você tem que tirar da rentabilidade é o imposto de renda. E aí o imposto de renda depende em previdência se você contratou a tributação progressiva ou regressiva. Tá?
A gente tem uma pergunta, vamos aqui para as dúvidas, aqui para as perguntas que o pessoal fez. Tem uma pergunta que eu achei até interessante, que é do Fernando. Fazem compra de ações por meio de venda de puts? Não, nós não fazemos. Não faz esse tipo de operação? Não vendemos puts. Tá. Se a gente quiser fazer, a gente pode fazer, né? Isso está dentro do regulamento do fundo, mas a gente nunca Nós não fizemos. Perfeito. Fundo de ações por setores é muito risco no momento atual? Acho que o que ele quis dizer nessa questão... Fundo setorial. Um fundo setorial, exato. Não, acho que não. Depende de você escolher o setor e estudar as perspectivas daquele setor. Mas Perfeito. Difícil falar de qual setor ele pensou. Mas é importante também você ter uma gestão mais ativa e dinâmica, né? Porque no caso você não vai focar em um só setor. Pois é. É a questão da diversificação. Eu acho melhor um fundo como o nosso, ou como o Brasil Capital, um fundo você pode alocar nos setores que você acha mais interessante, nas empresas, né? Porque, na verdade, a história não começa no setor, ela começa muito mais na empresa. Exato. Né? Então, a gente não está olhando... Claro que você fala, bom, a dinâmica de mercado doméstico, tá bom, então o que tem no mercado doméstico? Mas, em geral, não é nem assim, olhei essa empresa, achei interessante, vou começar a estudar. É mais ou menos assim. Não, perfeito. Assim, quando você está colocando uma alocação setorial, você está se expondo no limite, várias empresas daquele mesmo setor, né? Então a gente gosta de ter uma carteira diversificada, né? É que nem um time de futebol aqui, fazendo um paralelo, né? Se você colocar todo mundo lá, só atacante no time, não tiver um bom zagueiro, um bom meio de campo, um bom goleiro, você vai tomar de goleada. Então a composição da carteira, pra gente, é isso. Tem que ter, né, empresas com setores mais cíclicos, mais agressivos em termos de crescimento, setores mais defensivos, setores mais no meio do caminho, e tudo isso sempre tentando escolher, né, assim, qual que é a melhor empresa dentro desse setor. No bottom-up, né? Quer dizer, a gente olha qual que é essa empresa aqui dentro desse setor, é a melhor empresa que eu posso estar com o capital meu alocado, né, investido, vou virar sócio dessa empresa. Então a gente gosta de ter essa flexibilidade setorial, de olhar vários setores diferentes e poder escolher os melhores gestores e as melhores companhias de cada um desses setores. Com certeza, faz muito mais sentido. Às vezes a gente entra num setor, uma empresa foi muito bem, mas por outro motivo uma outra empresa não foi tão bem, e aí você acaba não aproveitando muito, né? Agora o Fernando acabou perguntando aqui, como funciona a taxa de performance baseada no Ibovespa quando ele foi negativo? No nosso caso, quando o Ibovespa, ele é assim, se o Ibovespa é negativo, mas o fundo está positivo, a gente cobra performance, né? Se o retorno do fundo está negativo e ainda assim está melhor que o Ibovespa, não cobra. Aí não tem essa cobrança. E aí tem a questão de linha da água, né? Sim. Tem como explicar isso para o pessoal de uma forma bem básica? Tem. Por exemplo, no nosso caso, o nosso benchmark é CDI. Se o fundo ficar abaixo do CDI por um tempo, ele vai... Claro que ali você não vai pagar a performance. Depois que ele começa a subir, ele tem que passar do CDI, passar do CDI acumulado naquele período, para daí sim começar a cobrar. Perfeito. A cobrança é semestral, então a cada semestre zera isso. Então, se você ficar abaixo, aí você vai ter que recuperar a curva do CDI para daí cobrar de novo. De fato. Eu achei só complementando, eu achei uma ótima pergunta, porque assim, a marca d'água é como se fosse um seguro que o cliente tem, que o gestor só vai ser pago na performance se ele performar. Então é muito importante, que a gente tem vários clientes que esquecem que existe marca d'água, e aí pega um momento que o fundo está indo mal, ele resgata. Quando ele resgata, ele perde essa marca d'água. Exato. Então, no final do dia, um cliente que está dentro do fundo, olhando para o longo prazo, ele só vai ser cobrado a performance se o gestor ultrapassar, no nosso caso, GPM mais 6 ou Ibovespa. Né? Naquele semestre. Exatamente, no semestre ou anual, até no caso de Ibovespa, a performance anual. Se o cliente resgata e no mês seguinte ele resolve, vou aplicar de novo no fundo, ele perdeu aquela marca d'água, ele já vai entrar pagando performance. Então acho que a marca d'água é bastante importante as pessoas prestarem atenção nisso, porque impede elas de pagar performance sem o gestor merecer aquela performance. Então, de volta no começo da conversa, é importante ter a cabeça de longo prazo na hora que for investir no FIA, até para preservar a marca d'água que o cliente tem quando ele investe. Acho que a marca d'água também está ligada quando você vê, todo fundo uma hora vai cair. A gente caiu, o Brasil Capital cai, não tem nenhum fundo que não caia. Né? E aí, eu acho que, de novo, voltando àquela parte de análise, né? Acho que quando você vai investir num fundo, olha quem são as pessoas, o que elas fizeram até hoje, de onde vieram, que experiência tem. Porque acho que isso já minimiza bastante. A mesma coisa que a gente olha conselho das empresas, gestor das empresas.
Então não é só olhar a cota. Tem gente que olha a cota, pô, esse fundo foi bem, vamos lá poder. Não, assim. calma. Olha tudo que aconteceu até hoje, histórico. Então tem que fazer uma lição de casa para investir também. Não, aí eu acho que é realmente muito conveniente você entrar num veículo mais arriscado de ações em previdência. Faz todo sentido, né? Porque previdência já é um investimento de longo prazo, fundos de ações, principalmente o de vocês, né? Já tem essa perspectiva de olhar para frente. Então, acho que esse veículo faz muito sentido nos dias atuais. Ainda mais nesse momento de bull market que a gente está vivendo hoje, né? De renda variável. Sem dúvida. Perfeito. Acho que foi isso. Acho que a gente já respondeu todas as perguntas aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ari, muito obrigada pela sua presença. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. E é isso. Vamos dar continuidade aí à assessoria live. Tchau, tchau, pessoal.